Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Colabore com a Rádio Caná da Galileia. Envie sua oferta para a Caixa Econômica Federal, Agência 4030, Operação 013, conta 1840, dígito 2. Oferte também pelo PagSeguro. Clique no link em destaque no site da rádio. Preencha os dados e envie sua doação. Contamos com sua ajuda financeira. Que Deus te abençoe. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Santo Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Mais um circo de oração, ao qual nesta noite nós estamos aqui para adorar ao Senhor, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Serei breve. Aleluia. Como culto de oração, vamos já ter mais oração aqui nesta noite. Aleluia. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12,
Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Você que nos acompanha pela rede social, fica ligado aí. Você pela transmissão aí do YouTube. Deus venha abençoar a sua vida nesta noite. Deus, Ele falou aqui aos louvores, ao hino da harpa. Deus, Ele vai falar. Ele tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Deus, Ele não mudou. Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Aleluia, Deus. 1 Coríntios, que encontrou, diz amém. Capítulo 12, versículo 1. Fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, pois bem sabeis que ireis gentis, levados aos ídolos mudos, conforme ireis guiados. Porquanto vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outra, a operação de maravilhas, e outros, a profecia, e outros dons de discernir os espíritos, e a outros, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem puder aplaudir, aplaude. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem quiser exaltar, pode exaltar o nome do Senhor aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Círculo de oração. O tema aqui nessa noite é compreendendo minha importância do reino de Deus. Compreendendo a minha importância no reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja a qual ele tinha, uma igreja que era rica em dons. Era uma igreja a qual Paulo ele teve ali algumas dificuldades para instruir aquela igreja. Paulo ele foi um dos fundadores daquela igreja, o qual passou mais ou menos 18 meses ali em Corinto. Mas essa igreja ela tinha alguns problemas. Nós vamos ver do capítulo 1 até o texto ao qual nós lemos aqui. Aqui certamente no capítulo 12, Paulo ele estava a instruir a igreja acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais é algo que nós, igreja, devemos almejar. Aquele que não tem, peça os dons, para que você venha se reverter do poder de Deus. Aleluia. Aquele que não tem, peça.
E a igreja de Corinto, ela era uma igreja, ela era uma igreja que era rica em dons. Um tinha a palavra de sabedoria, outro tinha a palavra da ciência, outro tinha ali o dom de falar em línguas, outro tinha o dom de interpretação das línguas, outro tinha um dom da oratória. E assim a igreja era uma igreja que era rica em dons, mas uma igreja também que trouxe alguns problemas. No meio da igreja de Corinto havia divisão no meio da igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Jesus. Havia uma divisão em meio à igreja, a qual era rica em dons. Aleluia. E eu meditando aqui nesta palavra, o que é você? É uma igreja que era rica em dons. Uma pessoa que muitas vezes ela consegue obter uma fortuna, mas não sabe administrar. O Espírito Santo, ele falava isso ao meu coração. É você ter algo valioso e não saber administrar. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Tinha divisões. Tinha problemas doutrinários. Problemas esses a qual alguns não acreditavam na ressurreição dos mortos. Outros questionavam: eu posso comer carne oferecida a ídolos? Outros diziam: eu vou ficar casado. Outros diziam: não, eu vou ficar solteiro. Eles tinham muita dúvida. Havia entre eles ali problemas doutrinários. Uma igreja muito rica em dons, mas não sabia administrar. Havia ali contenda porque um no culto falava em línguas, mas não interpretava. Havia problemas doutrinários no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Uns profetizavam, mas não sabiam o tempo. Quase todos queriam profetizar ao mesmo tempo, e Deus não é desorganizado. As coisas com Deus é organizada. Então nós devemos aprender e aplicar em nossa vida que as coisas de Deus, ela é organizada. Deus, ele é organizado. E nós devemos também a cada dia se organizar. Se organizar, primeiramente, a nossa vida espiritual, para que a nossa vida física também ela venha a ser organizada. Faz parte de uma maturidade espiritual. Porque não adianta você ter grandes tesouros, mas você não saber cuidar, não saber administrar. Observe que é um privilégio nós estarmos aqui na casa do Senhor buscando. É um privilégio nós estarmos aqui louvando, entoando louvores, ouvindo aqui palavras que nos fortalecem, ouvindo aqui palavras que vai nos edificar, ouvindo a palavra de Deus, essa que nos edifica, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que traz caráter, é a palavra de Deus que traz organização para as nossas vidas. Então nós temos que saber administrar aquilo que Deus ele nos deu. Os dons é emprestado. Louva bem, prega bem, tem um dom da oratória, você é só emprestado. Temos que ter essa responsabilidade, o zelo. Somos mordomos do reino. Então, eu tenho que compreender a minha importância no reino de Deus, para que
eu venha entender, e eu venha aprender a administrar as coisas de Deus. Aprender a priorizar. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Quando nós priorizamos, quando nós se organizamos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Uma igreja a qual tinha muitos problemas. Na ceia, que no capítulo 11 do 17 em diante, Paulo mais uma vez está orientando a igreja. Ele disse: olha, se tiver com fome, coma em casa, mas não faça desordenada a ceia. Quem tem fome, coma em casa, porque estava todo desordenado, desorganizado com a igreja de Corinto. Era uma igreja que era rica em dons, mas não sabia usar. Nós devemos saber sim usar os dons. E quem não tem, peça. Quem não tem, peça que Deus Ele dá. Louvado seja Deus. Sempre eu digo que é algo que tem que almejar naturalmente. Faz parte de um processo natural na vida do cristão. É almejar os dons. O que segura ele na obra é a obra de Deus. O que segura a pessoa ali na obra, cristão na obra, é fazer a obra ocupando a sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mente vazia é a oficina do diabo. No tempos que os reis saíam para guerrear, que foi que aconteceu com Davi? Davi, ele ficou disperso. Davi, ele tinha esquecido a sua importância no reino. Que Davi vê ali aquela mulher se banhando, mas todo dia não estava ali. Era vizinha, todo dia não estava ali. Porque Davi, ele tinha se desorganizado. No tempo que era para guerrear, Davi estava disperso. E muitas vezes é assim. Mas eu glorifico ao Senhor porque você veio aqui nesta noite guerrear. Eu glorifico ao Senhor porque nesta noite, aleluia, você não está disperso, você veio guerrear. Você veio guerrear, e nessa guerra aqui, o Senhor, Ele vai te dar vitória, querido. Deus vai te dar vitória, porque você vai sair daqui entendendo a sua importância no reino de Deus. A sua importância no reino de Deus. Que posição eu vou ocupar? Mas isso com organização. Tem pessoas que elas não se organizam. E as coisas de Deus são coisas organizadas. Pessoas que querem ser ministro de louvor. Pessoas que querem ser pregoeiro da palavra. Pessoas que querem ser pastores. Isso é algo que tem que fluir naturalmente e no tempo de Deus. Porque você quer conhecer alguém, você dá o poder, ou então você tira. Então tem que ter organização, tem que compreender a minha importância no reino de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo aqui nesta noite? Então, querido, nós vemos aqui que a igreja ela é um corpo. A igreja é um corpo. Você faz parte desse corpo. Veja mais adiante, ainda em 1 Coríntios 12, versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um
tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro de muitos. O corpo, ele tem vários membros. Não existe um corpo só com um tronco. Não existe um corpo só de braço. Não existe um corpo só de mão. Mas são vários membros. Mas nós somos um corpo onde Cristo é a cabeça do corpo. Louvado seja Deus. E se o pé, por não ser mão, e se o pé disse, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disse, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria os ouvidos? Se todo o corpo fosse só de olho, onde estaria o ouvido? E o corpo, ele precisa uns dos outros. O corpo, ele precisa, um depende do outro. Não é nenhum mais que o outro, mas um dependendo do outro. Cada um tem uma função. O pastor é o líder. Aí tem aqui as hierarquias. Tem lá os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os obreiros. Tem os membros, os congregados. Cada um tem a sua suma importância no reino de Deus. Aleluia. Por isso o tema é conhecendo entendendo a minha importância no reino de Deus. Será que o pastor ele pode estar pregando aqui ao mesmo tempo que está ali na portaria? Não. Mas um dos membros pode estar lá. Mas esse membro é do corpo? Sim ou não? Faz parte do corpo. Chegou a hora do louvor. Uma parte do corpo está administrando o louvor. A outra parte do corpo está recebendo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas você diz, não, mas qual é o mais importante? É o pé que sustenta, não tem um mais importante que o outro. Todo tem a sua função no reino de Deus. Aleluia. E se o olho disse, por que não se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo for olho, onde estaria os ouvidos? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Você está vendo a importância sua no reino de Deus? Você está vendo a importância, compreendendo a sua importância no reino de Deus? Não tenho nenhum dom ainda, mas começa a pedir. Eu sei que é um processo natural. Você vai sentir
Você vai sentir o desejo de louvar. Você vai sentir o desejo de pregar. Tem hora que você sente vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tenha calma. O reino de Deus é organizado. Você vai orar a Deus. Você vai pedir a direção de Deus. E Deus, Ele vai te orientar. Louvado seja o nome do Senhor. E pessoas que querem servir de alguma forma. Querem ser útil porque ela é corpo. Tem uns que limpam a igreja. Olha a importância de você chegar aqui, ter esse templo limpinho, para que você venha cultuar a Deus. Cada um tem a sua importância no reino de Deus. Cada um tem a sua função no reino de Deus. Aleluia. E tudo isso vem de um processo natural. Um crescimento que vem de degrau em degrau. Diga para o seu irmão, não pule o degrau. Não pule o degrau. Espere. Que no momento certo Deus Ele vai te honrar. No momento certo Deus Ele honra. Não precisa se precipitar. Atitudes precipitadas, elas trazem grandes problemas. Não tente ajudar a Deus. Usar foi segurar a arca, foi dar uma forcinha, foi querer ajudar, foi fazer a coisa certa, mas da forma errada. Então nós devemos aprender que todo o processo ele tem um tempo, ou toda promessa tem um tempo. Louvado seja Deus. E o tempo não é meu, nem é seu. O tempo ele é de Deus. O tempo ele é de Deus. Sabia que tem pessoas que se frustram porque chegam na igreja, querem logo um cargo, uma posição. Não que seja errado, não. Mas tem que ser no tempo certo. Deus ele só entrega algo quando ele vê que você está preparado. Quando vê que você está na posição. Eu estou orando há 5 anos. Ora mais um pouquinho, porque Deus ele está preparando. Espera em Deus. Você que está nos assistindo, espera mais um pouquinho, que Deus ele está trabalhando. Deus ele está forjando o caráter. Deus ele está nos moldando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Quantos estão entendendo? Deus ele está trabalhando. Cristo ele é o cabeça do corpo. Segundo a medicina, quando o corpo ali ele está em coma, o membro do corpo ali, que muitas vezes ali ele talvez sofreu um acidente, um dos membros está ali danificado. Todos os membros eles mandam energia para aquele membro que está, os membros bons, saudáveis, eles mandam energia para aquele membro que está doente. Porque imagine bem, você, aqui o seu corpo, você feriu a sua mão, você vai cortar e jogar fora, ou você vai tratar, cuidar, para que ela fique boa, para que ela tenha sua funcionalidade? Você vai tratar, não é isso? Louvado seja Deus. Você está vendo a importância do membro? Muitas vezes o membro ele falhou, muitas vezes o membro ele caiu, e aquilo que é para a gente cuidar, a gente quer cortar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que é para a gente cuidar, muitas vezes nós queremos cortar. Mas os membros, quando um adoece, quando os outros são saudáveis, eles mandam ali as suas energias para aquele membro, para que ele venha se recuperar, para que ele venha ficar saudável.
Isto é a função do corpo. A continuação dessa mensagem será transmitida no próximo programa. Não perca! Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. La, 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 la. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Colabore com a Rádio Caná da Galileia. Envie sua oferta para a Caixa Econômica Federal, Agência 4030, Operação 013, conta 1840, dígito 2. Oferte também pelo PagSeguro. Clique no link em destaque no site da rádio. Preencha os dados e envie sua doação. Contamos com sua ajuda financeira. Que Deus te abençoe.